Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer essa blusa com elástico ombro a ombro. Ela foi feita também com abertura nas laterais. É bem simples de cortar, eu cortei usando outra como medida, ela foi feita sem molde. Então vamos juntos comigo aprender todo o passo a passo? Mas antes de encerrar o vídeo, como esse é o último vídeo do ano, eu desejo a todos vocês um próspero e feliz 2024. Então vamos ao vídeo? Iniciando aqui pelo corte, eu usei 80 centímetros de crepe com elastano. Essa é a blusa que eu vou usar como molde. Ela tem uma abertura na manga e tem uma faixa para amarrar também a parte superior da manga. A manga eu vou cortar mais curta e vou fazer a blusa mais larga que essa. A pedido da cliente, eu cortei mais larga. Então eu dobrei ela assim. Eu dobrei a blusa e coloquei ela por cima do tecido dobrado uma vez. Para facilitar na hora de cortar, eu já tinha colocado ela sobre o tecido dobrado e risquei. A blusa também tem essa pequena abertura nas laterais. Você pode tanto cortar a manga reta ou a manga em capa. Aqui, como essa é reta, eu cortei reta. Iniciei cortando primeiro a parte das costas. A manga, como eu tinha desenhado abaixo da blusa, então eu já aproveitei e já cortei a primeira manga. Após cortar a manga, cortei a parte inferior da manga, fiz essa abertura aonde vai a faixa para amarrar no braço. A blusa eu deixei com essa sobra embaixo de 1 centímetro para fazer o acabamento da fenda. Após cortar a parte das costas, cortei a parte da frente. A parte da frente é mais baixa que a parte das costas. Após cortar a parte da frente, abri o tecido e cortei a outra manga. Coloquei direito com direito e fiz um par, porque a cava da frente é menor que a cava da parte das costas. Após cortar a manga, cortei o restante para fazer as tiras para amarrar as mangas. Cortei primeiro uma tira na largura de 13 centímetros. Foi o que sobrou do tecido. Após cortar essa tira, dividi ela em duas tiras de 6,5 centímetros cada uma. Após cortar as tiras, cortei o acabamento da abertura das mangas. Ao finalizar o corte da blusa, iniciei pregando o acabamento na manga, com ele já refilado na overlock. Então eu preguei direito do acabamento com direito do tecido da manga. E passei uma costura na largura de um pé de máquina.
Após pregar os dois acabamentos das mangas, fiz uns piques em volta de toda essa abertura. Após fazer os piques, fiz uma costura em cima desse acabamento. Fiz o mesmo procedimento na outra manga também. Após fazer essa costura, virei o acabamento para o lado avesso da manga e fiz um pesponto em cima da costura da overlock. Fiz o mesmo procedimento na outra manga também. Após fazer esse acabamento, preguei as mangas na peça. Iniciei pregando na parte das costas. Após pregar as mangas na parte das costas, preguei as mangas na parte da frente. Após pregar as mangas na peça, levei na overlock para refilar. Antes de ir para o overlock, fechei o elástico prendendo ele com uma costura, sempre arrematando a costura no início e fim. Na overlock, primeiro refilei as cavas. Após refilar, medi bem o meio da peça para pregar o elástico na parte superior. Iniciei pregando ele em cima da cava da parte das costas. Puxei todo o elástico, dei uma medida à outra e preguei, sem cortar o elástico, cortando somente o tecido, segurando firme o elástico e a peça. As costuras das cavas, elas devem ficar viradas para o corpo da blusa.
Após pregar o elástico, antes de fechar as laterais, dê uma refilada da fenda para cima uns 5 centímetros. Após refilar as fendas, fechei as laterais. Não fechei toda a abertura, eu fechei da cava até onde eu refilei na overlock. Embuti as duas costuras da overlock nessa última costura. Após fechar as laterais, é só levar na reta e fazer o acabamento. Na reta, iniciei passando a segunda costura nas laterais. Fechei uns 2 centímetros abaixo da abertura. Fiz o mesmo procedimento do outro lado. Após fechar as laterais, fiz o acabamento da fenda. Dobrei o tecido 2 vezes para fazer o acabamento. Na largura de 1 centímetro. Costurei a 1 centímetro para cima da fenda. Levantei o pé calcador, girei a peça e fiz um pequeno retângulo. Girei novamente a peça e fiz o acabamento, dobrando o tecido novamente 2 vezes na largura de 1 centímetro. Fiz o mesmo procedimento do outro lado também. Após fazer o acabamento das fendas, fiz a bainha. Após fazer o acabamento das fendas, você dá uma medida para ver se as duas ficaram iguais. Aqui as duas ficaram perfeitas. Então, após fazer o acabamento da fenda, dobrei o tecido 2 vezes e fiz uma bainha na largura de 1 centímetro. Coloquei uma caixinha de agulha, prendi com uma fita e fiz a bainha. Assim a bainha vai ficar toda numa largura só. Como ela tem abertura nas laterais, tem que cuidar bem no início e fim da costura, para não ficar sobrando tecido. Ao finalizar as costuras das laterais, as fendas ficaram perfeitas, as duas ficaram no mesmo tamanho.
Continuando a costura, rebati o elástico com uma bainha. Você vai dobrando e vai costurando, ajeitando bem o tecido. Após fazer a bainha do elástico, preguei as tiras nas mangas. Medi bem o meio da tira e centralizei ela no meio da cava, prendendo ela com uma pequena costura. Direito da tira com o direito da blusa. Após prender o meio, iniciei pregando pela abertura da manga. Fiz o mesmo procedimento do outro lado também. Após pregar as duas tiras na manga, vou alinhavar todas as duas tiras, depois volto para pregar. Após alinhavar, agora é costurar. Iniciei costurando pela ponta da tira. Arrematei o início da costura e vim costurando por cima do alinhavo.
Esse é o resultado da blusa pronta. Agora é só amarrar e fazer um laço. Espero que vocês gostem, que eu possa ter ajudado. Deixem aí o seu like, compartilhem, se inscrevam no meu canal. Tenham um bom dia e até o próximo vídeo. E um feliz ano novo a todos.